Feliz sábado a todos aqueles que se encontram aqui no Salão de Culto da Igreja Adventista de Setúbal, mas também um bom sábado a todos aqueles que nos assistem lá em casa e àqueles que futuramente poderão assistir a isto um pouco mais tarde. Desde já agradeço à direção da Escola Sabatina pelo convite, pela presença de estar aqui. Eu tenho sempre o hábito de dizer que nestas coisas o mais privilegiado sou eu. Fica bem dizer, e é uma verdade, sou o mais privilegiado. Já tinha relembrado a alguns irmãos que estão aqui que eu não gosto de passar nem a primeira lição do trimestre, nem a última lição. Não me perguntem porquê, mas não é as lições que eu mais gosto de passar. No entanto, tem acontecido de 3 vezes para trás que temos unidade única e que me calha a mim, tem-me calhado ou a primeira ou a última. Eu acho que isto, acima de tudo, é um desafio da parte de Deus, que diz, tu não gostas, então é isto que eu te vou dar, até realmente tu gostares da primeira ou da última lição. Como sabem, eu gosto, e quando eu tenho a oportunidade de passar aqui a lição, é recorrente ter a participação de toda a gente. Eu quero manter isso, quero que participemos o máximo de pessoas possível, mas vamos tentar também que as nossas intervenções possam ser curtas, diretas, dentro do assunto que nós vamos estudar, para que nós todos possamos participar nisto, que não é mais do que uma recapitular aquilo que nós estudámos durante a lição. Eu fico sempre um bocado preocupado com o tempo, eu gosto de respeitar o tempo, e da última vez eu fiquei pela terça-feira. Espero que hoje avance um bocadinho mais. E alguns irmãos já me perguntaram, David, como é que tu fazes o teu estudo quando vais passar a lição lá acima? Eu devo dizer que estudo ao longo da semana, vou tirando vários apontamentos, eu tenho aqui, vou tirando vários apontamentos sobre a lição daquele dia, e hoje, pela madrugada, pego em tudo aquilo que eu pensei, tudo aquilo que eu li, tudo aquilo que eu ouvi outras pessoas falar e faço ou redijo um pequeno texto para então nós conversarmos aqui. E eu hoje em casa, quando a minha família acordou, elas olharam para mim e perguntaram, pai, tu hoje estás preocupado? E eu disse, sim filha, estou ligeiramente preocupado. Então, mas o porquê? O que é que se passa? É que hoje estou sozinho a fazer o estudo da lição e só consegui chegar até quarta-feira. Vamos ver na igreja como é que as coisas se vão passar. Isto para vos dizer que o estudo, quando nós queremos da palavra de Deus, ele pode ser tão exaustivo quanto nós nos dediquemos a esse estudo. Pode ser muito rápido, que acontece muitas das vezes comigo quando eu não tenho a lição para passar, não é? Mas também pode ser muito exaustivo quando nós dedicamos tempo à palavra de Deus. E quanto mais tempo nós dedicamos, mais nós gostamos daquilo que nós estamos a fazer. Antes mesmo de entrarmos na nossa lição e de pedir toda a vossa participação, gostaria só que pudéssemos orar, inclinando a nossa fronte e pedindo ao Espírito de Deus que possa estar ou possa continuar connosco. Querido Pai do céu, graças te damos, Senhor, pela oportunidade que tu nos concedes de podermos estudar a tua palavra, querido Pai. Queremos te pedir que tu possas derramar o teu Santo Espírito por cada um de nós, Senhor, por mim, porque cabe uma função de recapitular a lição, Senhor, mas todos aqueles que estão aqui, estão em casa, que nos estão a ouvir, que realmente possam ser sentidos, possam sentir tocados pelo Espírito Santo e que tu possas fazer a diferença na vida de cada um, na medida em que nós nos dedicamos a nossa vida, querido Pai. Sê connosco, dá-nos um sábado ricamente abençoado. É tudo o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Como devem estar a reparar, e a Filó ou Filomena focou isso, a igreja está a sofrer algumas modificações.
Modificações elas que são visíveis, pronto, como no caso do ecrã. No caso de ganharmos um pouco mais de espaço porque desapareceram as câmaras que estavam aqui à frente. E desde já a Filó agradeceu, mas eu também queria agradecer ao Departamento de Comunicação, a todos aqueles que durante a semana deram muito do seu tempo para estar aqui a fazer estas melhorias. Também à equipa do nosso irmão Ivamar. Eu passei aqui pela igreja ontem às 6h30 e devo-vos dizer que se vocês entrassem, vocês não iam reconhecer a igreja. Mas hoje, pela graça de Deus, agradecendo também à Maiara, que esteve até um pouco até mais tarde, para que a igreja pudesse encontrar limpa. Tudo isto faz com que a igreja funcione. Nós não somos indivíduos, somos indivíduos, mas não somos individuais. Nós somos um coletivo e todo esse coletivo trabalha em prol de Jesus Cristo. Por isso agradeço a todos aqueles que estiveram empenhados nesta função. Logicamente que outros terão outras funções, mas neste caso gostaria de agradecer de forma pública a todos aqueles que estiveram envolvidos neste trabalho. Como devem ter reparado, estamos a viver um sábado diferente, um sábado pela música, algo muito importante que é a questão de nós louvarmos a Deus. No entanto, a lição desta semana e o início do trimestre fala-nos de sinais que indicam o caminho. E este trimestre nós iremos estudar o Evangelho de João. João, o discípulo mais novo entre os 12 discípulos, mas também foi aquele que viveu mais tempo. João também é chamado o discípulo amado. Dos 12, foi ele que se aproximou mais de Jesus Cristo. Muitas das vezes, quando 11 discípulos iam dormir, João passava tempo com Jesus. Ele ouvia Jesus, ele ouvia a explicação de Jesus. Ele contou-lhe algo que não contou aos outros. Isto porque João dedicou mais tempo a Jesus. Nós não podemos dizer que Jesus tinha um discípulo preferido, João, um discípulo amado. Nós podemos dizer, sim, que este discípulo entregou-se mais a Cristo. E na medida que nós nos entregamos mais a Cristo, o nosso relacionamento com Ele também aumenta. E a lição de sábado coloca-nos uma pergunta e vamos já começar por aí. E a primeira pergunta que é-nos colocada é: porquê é que João escreveu o seu Evangelho? Mas antes de vocês falarem, a resposta está no verso áureo, que seria importante nós lermos. E o verso áureo diz o seguinte: Jesus, porém, operou também, em presença dos seus discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é Cristo, Filho de Deus, e que para crendo tenhais vida em seu nome. Então aqui já nos é dito porque é que João escreve o Evangelho. João diz que, e deixem-me só dizer-vos aqui uma coisa, que é, quando João fala nesta questão, sinais que indicam o caminho, ele nunca diz milagres. Ele fala sempre em sinais. Sinais porque os sinais vão nos indicar alguma coisa. Quando nós olhamos, por exemplo, para os sinais de trânsito, todos eles têm uma informação. Neste caso, cada sinal, cada milagre de Jesus leva-nos até um ponto no nosso relacionamento com Ele. E é isso exatamente que João quer, é que Ele nos vai conceder sinais muito específicos. Ele não vai relatar todos os sinais ou todos os milagres que Jesus fez, mas Ele vai escolher alguns. João escreve o Evangelho de João por volta do ano 80, 90, e ele escreve porquê? Porque naquela altura havia um pouco de polémica, ou seja, não se tinha a certeza de quem era Jesus. Não se tinha, enquanto os outros evangelhos, quando nós olhamos para os outros evangelhos, eles apresentam-nos os factos, ou seja, relatam-nos a vida de Jesus. João apresenta-nos claramente Jesus como Messias.
Em todos os evangelhos, João é o que demora mais tempo com Jesus. Tem menos história, é verdade, mas tem mais significado de quem é Jesus. O propósito desta lição é mostrar que alguns sinais ou alguns milagres de Jesus são ensinamentos que ele nos deixou, mas como nós já vimos, tem um propósito. O propósito de levar pessoas a Jesus, fazer com que pessoas creiam em Jesus, mas para João, o verbo crer não é um abanar de cabeça a dizer sim, sim. Quando eu realmente creio em Jesus, sinto-me atraído por Jesus, eu quero segui-lo. Vai haver uma transformação na minha vida. E ao longo deste trimestre, nós vamos ver qual a importância de nós crermos. E na lição desta semana, nós podemos ver isso. E a primeira pergunta que eu vos vou colocar é: porquê que Jesus fez tantos sinais ou tantos milagres, como vocês queiram? Porquê que Jesus fez tantos milagres ou tantos sinais? Deem-me as vossas opiniões daquilo que vocês estudaram na lição. Porquê? Quem é o primeiro? As necessidades eram muitas, correto? Muito obrigado. Lá atrás há mais uma pessoa. Eu acho que eu tenho a dizer são dois motivos. O primeiro é que ele estava para afirmar o seu ministério, porque muitos não sabiam que se ele era, até os discípulos. Mas o outro era para cumprir as profecias, porque tinha muitos dos milagres que ele fez apontavam exatamente a ele. O cumprimento das profecias, não é? Sim. Ok. Mais, aqui. Ao analisarmos o texto de João, a gente tem que levar em consideração qual é o objetivo do Evangelho de João. A gente estudou no trimestre passado o Evangelho de Marcos, e é curioso que Marcos procura tornar evidente que Jesus, no começo do seu ministério, queria ocultar quem ele realmente era. João não tem essa preocupação. Então, sinal é algo que indica alguma coisa. Os sinais eram feitos para demonstrar que ele era realmente quem ele dizia ser, o Filho do Deus vivo, o Messias prometido. Claro, os sinais também tinham o objetivo, como já foi falado, de evidenciar o cumprimento das profecias e também de atender a necessidade das pessoas. Mas João o chama de sinais e não de milagres com um objetivo específico. Eles eram um sinal de que quem estava ali era o próprio Filho de Deus. Ok, obrigado. A Filomena. Será, enquanto o micro vai, será que Jesus utilizava os milagres ou os sinais em proveito próprio? Não. Toda a criação de Deus é um milagre e ele mostrava ao Pai, Jesus mostrava ao Pai e revelava ao Pai. E por isso haver aqui muitos milagres também como mostrar que ele é Deus, Criador, mantenedor. E depois, como já muitos disseram, por realmente haver necessidade humana de fazer milagres e de perdoar pecados. Ok, muito obrigado. Nós focámos aqui alguns dos aspectos, logicamente pelas profecias, porque cumpriam aquilo que estava no Antigo Testamento. Nós temos também porque indicava realmente quem Jesus era, e isso é extremamente importante, não é? Também ele exercia estes sinais para certas necessidades humanas, que incluía também a parte espiritual de quem recebia estes sinais. E como eu estava a dizer, ao contrário de tudo, jamais Jesus fez um milagre para seu bem próprio. Ou seja, nós podemos pegar, por exemplo, quando Jesus estava no deserto e que ele
poderia claramente fazer um milagre com a tentação de Satanás, no entanto, ele não o fez para proveito próprio, sempre em prol dos outros. A lição de domingo fala-nos do primeiro milagre que Jesus fez. O primeiro é sempre importante. O primeiro carro, o primeiro trabalho, a primeira namorada, que não é o meu caso, eu só tive a minha e casei com ela. Portanto, a primeira namorada, o primeiro emprego, tudo isso marca na nossa vida. E a questão que nos é colocada, porquê é que o primeiro milagre de Jesus foi realizado num casamento? Aqui vai mais uma pergunta. Levantem as mãos e ajudem-me. Será que há muitas lições que nós podemos tirar daqui? Eu queria comentar só rapidinho da parte de sábado aí, a primeira pergunta, por que João escreveu o seu evangelho? E a resposta está no verso áureo. Posso dizer que eu tomei um tapa na cara dessa lição, de por que João teve essa iniciativa? Porque ele conviveu com Jesus. Será que... E eu me perguntei para mim, eu estou convivendo com Jesus a ponto de mostrar para as outras pessoas o que Jesus faz na minha vida? Aí isso me deu um puxão de orelha assim, você tá mostrando o que eu faço para você? O que eu sou para você? Então eu me impus. E mantens comigo, e isso é a parte prática da lição que é extremamente importante nós colocarmos. O que é que esta lição me diz a mim? Mas eu, sabendo que és um homem casado, não é? E vamos agora para o primeiro milagre, porque é que tu achas que Jesus, o primeiro milagre foi numa cerimónia de casamento? Acho que Jesus, a base da justiça de Jesus é o amor. E não tem nada melhor para demonstrar o amor do que num casamento. Ok. Mais respostas? Espera aí. Micro. Depois aqui a Lisete. E depois a seguir, que já é a segunda participação. Eu estou aqui a apontar, que é para... Mas sintam-se à vontade. Pastor, se faz favor. Normalmente os milagres são sempre associados a coisas aparentemente tristes. Pessoas com deficiências, com dificuldades. E Jesus vai mostrar, no fundo, começa com um momento de alegria. E isso faz toda a diferença, não é? Faz toda a diferença. A ideia que nós temos que as coisas espirituais têm que ser sempre pesadas, tristonhas, não foi o meu caso. Nós certamente podemos ver como Jesus acariciava as crianças e as crianças gostavam de estar no seu colo, apesar dos discípulos e os outros não gostarem. Mas não há dúvida que a amizade, o amor, a alegria é uma coisa fundamental também para o cristão, é a lição que Deus nos quer mostrar. Ok, obrigado. Não é por eu ser alegre ou mais tristonho que eu sou mais ou menos crente. Né? Deus é um Deus de alegria. Às vezes há pessoas... Podes passar o micro à Lisete. Há pessoas que comentam, David, tu és extremamente alegre. Eu tenho os meus momentos alegres, mas com certeza também tenho os meus momentos de tristeza, de pensar bem naquilo que eu sou e daquilo que Deus quer que eu seja. Lisete. O casamento por si só é algo extraordinário, não é? E o momento do casamento, é um valor que excede. E Jesus estar presente num casamento onde há pessoas de todo tipo, onde se cruza e se interage com todas as pessoas, umas com as outras, realmente Jesus não podia deixar de estar presente desde que fosse convidado. Portanto, este é o primeiro ponto. Jesus mistura-se. Jesus interage. Isto faz-me pensar também relativamente à minha fé. Se eu vou viver lá para o campo, lá para longe, onde agora é moda, não é? As pessoas saírem e estão lá nos grupinhos e não se misturam. E pronto, e são santas, só comem da sua comidinha que plantam e não sei quantos, e pronto. Até inclusivamente fazem os grupos de oração e os grupos de convivência de fé sozinhos naqueles cantinhos. Não estou a condenar ninguém. Penso por mim própria se eu me veria dessa maneira. Ponto 1. Ponto 2. Os noivos convidaram Jesus. Isso é extraordinário. Eles estavam a iniciar um plano de vida para eles. Felizes aqueles que convidam Jesus para os seus planos de vida.
terão o mesmo sucesso. Os sinais acontecem na vida de tal maneira que nós acreditamos mais e mais. E não é só o acreditar, é o querer ter a vida eterna. Para querer ter a vida eterna, deixamos que Jesus transforme, como Jesus transformou a água em vinho. Ok. Obrigado, Lisete. Mesmo antes de passares o micro, eu já vou lá atrás e queria só partilhar com a Lisete. Diz-me só uma coisa, Lisete. No entanto, este casal, como tu dizias, que convidou Jesus para o seu casamento, teve falta de alguma coisa. Então, quando eu convido Jesus para o meu casamento, significa que eu vou sentir falta de muita coisa no meu casamento? É interessante uma coisa nós vermos, e eu penso que é a diferença, penso porque é a primeira lição que estou a estudar. É a primeira diferença que faz de Marcos. É que João aborda estes sinais, pronto, vou utilizar sinais, não é? Milagrosos. Sim. De uma forma extraordinária. Ou seja, Jesus faz sinais milagrosos a pessoas que não sabem quem é Jesus. Estes noivos não sabiam quem era Jesus, apesar de Jesus lá estar com a sua mãe. E saíram curados, e saiu o milagre. E vais falar de outros sinais nesta semana. E quando as pessoas perguntavam, quem é que te curou? Olha, não sei, foi aquele senhor, aquele. Não conheciam. Mas eles acreditaram na palavra. E isto é extraordinário. Quando a mãe de Jesus diz, fazei tudo quanto ele vos disser, aqueles homens acreditaram em Jesus. E nós na nossa vida podemos dizer assim, mas eu não te conheço, Jesus, como é que eu vou? O que é verdade é que através dos sinais que Jesus vai expondo na nossa vida, se nós não os deitarmos fora e orarmos e pedirmos que Jesus realmente se revele, ele vai se revelar como revelou a estes noivos e como revelou aos outros. Ok, obrigado, Lisete. Enquanto levas lá atrás, estou a ver já muitos braços lá no ar. Lá atrás tudo primeiro. Isto para vos dizer que eu acredito que os discípulos, quando Jesus disse, encham as talhas com água, este homem está louco. Até eles precisam de vinho ou sumo de uva. Não vamos entrar nessa questão. Eles precisam de sumo de uva e Jesus vai-lhes dar água. Há aqui qualquer coisa que não bate bem ou não bate certo. Diz. Sim. Nesta pergunta do milagre, eu acho que a lição de domingo deu-nos muitos detalhes, mas vou começar assim rapidamente. Primeiro, tem que ser rápido. Somos muitos a participar. Sim, nós temos o autor a nos levar ao profeta Moisés. E Moisés faz um milagre no rio Nilo, que tornou-se em sangue. E, segundo a lição, este milagre representava, em Deuteronômio 6:22, Moisés falava do milagre do rio Nilo. Mas em Deuteronômio 18:15, Deus profetiza o mesmo milagre para quem viria, que é Jesus Cristo. E Cristo, quando faz este milagre, ele representava a salvação. Para Moisés foi a libertação dos israelitas do Egito para Canaã. E quando Jesus faz este milagre, foi o começo da nossa libertação. Okay. É o primeiro milagre que ele faz. Então, também tem mais coisas para dizer. A outra parte que é interessante Você tinha vontade de dizer mais coisas. A parte da mãe que começou com o ponto. Então, sem vinho. Aí começa o momento do ministério do filho. A mãe é que começa. Mas a mãe vai dizer, filho, faz isto, e ele o que é que diz? Mulher, eu não te conheço, mas eu não vou falar mais consigo. Não vou. Agora estava aqui o irmão Elias, faz favor. Está aqui à frente, aqui deste lado aqui. Tem que ser só um bocadinho mais rápido. É o que eu digo, eu não vou chegar nem a meio, mas ainda bem. Obrigado pela oportunidade. É tão maravilhoso quando a gente estuda e fala sobre a palavra de Deus. Estamos a falar de João, certo? João narra os sinais para que cada um creia em Jesus Cristo verdadeiramente. Vale relembrar que a primeira instituição familiar foi Adão e Eva no Jardim do Éden. Lamentavelmente, Adão e Eva caíram, desobedecendo a Deus. E a Bíblia narra o primeiro sinal, que é o milagre de Cristo. Acontece no casamento. É verdade que havia uma tristeza naquele casamento. Havia uma tristeza.
mas Cristo estava ali. Só que muitos estavam distantes de Cristo. E a mãe de Jesus vai a Jesus. Jesus? E o que é que Jesus respondeu? O que é que Jesus respondeu, irmãos? Ainda não é o momento, ok? Então, é para dizer que esse primeiro sinal é para que Cristo venha aqui dar a alegria, a união, a paz no casamento. Porque são duas coisas que Deus abençoou. O sábado e o quê? O casamento. Deus é tão maravilhoso porque Ele está sempre presente em todo momento. O problema é que nós estamos distantes e Ele quer que sigamos e obedecemos a Ele. Obrigado. Agora, primeiro lá, aquela senhora que eu não sei o nome, peço imensa desculpa. Lá atrás primeiro, de tudo. Levanta a mão outra vez. Aquela senhora lá atrás, faz favor. Eu acho que já falaram quase tudo. É só para complementar. Também uma das coisas que fez com que Jesus fizesse milagre no casamento, como o irmão disse, casamento é uma das instituições que Deus formou desde o Éden. É para mostrar que quando há uma crise conjugal, Deus está presente. Nunca devemos desistir das nossas famílias. Que Deus veio ao mundo para restaurar famílias. Também outra parte é que Deus, naquele tempo, vinho era muito importante. É tipo uma posição social. Então, faltar vinho num casamento era tipo assim, não era bom, né? Faltar vinho num casamento. Era faltar o bolo da noiva. Exatamente, é isso mesmo. Então, Jesus queria dar uma lição muito importante a todos os convidados, é que o seu sangue, aquele vinho simbolizava o seu sangue que iria ser derramado. Ok, muito obrigado. Ali o irmão, e aqui havia mais alguém que tinha levantado, aqui à frente. E depois vamos dar mais um passo na lição, e depois já falam, o Carlos ainda tem ali também. Como já foi mencionado, há um grande paralelismo entre o primeiro milagre e o Éden, porque Jesus é o segundo Adão, também é o criador de Adão. E o mesmo acontece com Moisés. Moisés teve a função de libertar o povo de Israel, e Cristo também teve a função de libertar a humanidade. Contudo, Jesus teve a libertação dos pecados da humanidade, eventualmente exigia uma responsabilidade de Cristo maior do que Moisés teve. E Jesus é apontado em Deuteronômio como um reaviver de Moisés no tempo do fim. Contudo, é interessante notarmos essa questão do milagre. É que, primeiro ponto, Cristo realiza o milagre no casamento, que desejava mostrar a felicidade, desejava reviver essa grande instituição. E Cristo também queria mostrar que, de facto, quando se lhe convida na nossa vida, nos nossos eventos, Ele estando lá, não é que não haja problema, mas se houver problema, Ele estará lá para resolver. Eu me lembro, essa semana li uma citação que dizia assim... Não vou deixar ler a citação. Não vou já passar o micro aqui à frente. Tira-lhe o micro, se faz favor. Para final. Podes tirar. Já vai ter tempo para intervir. É só porque senão vai ser muito extenso e não vai dar para todos. A Yael, se faz favor, não vai dar tempo para todos. Eu tenho muita pena e nós aqui entre amigos estaríamos aqui horas a falar nisto, não é? Eu penso que no Éden teve a quebra ali, porque ali existia um casamento. E foi abençoado, né? Foi o primeiro casamento. E ali teve a quebra, quando ela se distanciou e entrou o pecado, né? E eu acho que Jesus, nada mais justo começar pelo casamento, pela restituição, né? E depois do batismo dele, ele estava apto a começar o testemunho, começar a pregação e começar o seu ministério. Ok. Eu só gostaria, enquanto o micro vai até ao Carlos... David. Irmão David? Sim. Não, peço desculpa, é só por ordem. Tem que ser por ordem, senão temos que respeitar a ordem. Ali o irmão Carlos. Eu só queria focar, enquanto o micro vai, é que independentemente de Jesus estar no casamento ou em qualquer casamento, pode surgir problemas. E aqueles que passam por esses problemas, eu tenho que ter muito esse cuidado. Eu não posso chegar e dizer, não, o teu casamento não correu bem porque tu não tinhas Jesus. Não, isto nós estamos a relativizar as coisas. Jesus é a solução. Com Jesus nós podemos procurar, mas cada um é o seu caso. Cada um procura do seu caso. Eu posso concordar ou não concordar, mas temos de ter muito cuidado porque do outro lado
Há pessoas em que o casamento não funcionou e não é por isso que elas deixam de amar Jesus. Não é? Com certeza que há um problema, com certeza que houve um afastamento de um com o outro e penso, e isto é uma opinião pessoal, que Jesus em determinada altura saiu um pouco daquele casamento, deixou de ser o primeiro. Não é? Eu gosto muito da minha mulher, mas eu às vezes tenho medo de gostar mais dela do que Deus, eu não vou mentir. Não é? E isso é o perigo. Não é? Eu tenho que gostar primeiramente mais de Deus e Ele vai me ajudar a amar a minha mulher e todos aqueles que estão ao meu redor. Diz Carlos. O que salvou aquela festa, a transformação da água em vinho por Jesus Cristo. Eu pensei, na minha vida, atribuindo os símbolos que nós conhecemos da água e do vinho, do sangue de Jesus, o que salva a minha vida? A água, o batismo e o sangue de Jesus. Acreditar no sacrifício de Jesus pelos meus pecados. Ok, obrigado, Carlos. Avançando na nossa lição, e alguns creram na palavra, mas alguns de nós, muitas das vezes, precisamos de evidências. E os discípulos, nós já não vamos ler, mas se vocês abrirem as vossas Bíblias, em João 2,11, diz que os discípulos, depois de ver o milagre, eles acreditaram. Nós já falámos que a mãe de Jesus, em João 2,5, ela diz, fazei tudo o que ele disser. E isto faz a diferença, é fazer tudo o que Deus nos pede. A lição de segunda-feira vai-nos falar num outro milagre, num outro sinal. Um sinal em que Jesus faz a cura de um filho. Este pai que está extremamente preocupado com a saúde do seu filho. Eu tive a oportunidade também de ver o pastor Bulhão a passar a lição e ele neste dia ele vai buscar um exemplo muito, muito interessante e muito bonito de uma história que eu já tinha ouvido, em que há um militar que maltrata a sua mulher e não acredita em Deus. Essa mulher acredita em Deus e segue a Cristo. No entanto, a determinada altura, este pai, ou os médicos dizem a este pai que o seu filho tem leucemia. É? E quando isto acontece a um pai, isto destrói o coração de um pai. É? E quando os médicos lhe dizem que humanamente já não é possível fazer nada, ainda pior. E conta o pastor Bulhão que a determinada altura este homem, junto à cama no hospital, levanta as mãos e clama a Deus. E neste caso o milagre aconteceu. Ele entregou a sua vida a Cristo. Mas a pergunta é, e se o milagre não tivesse acontecido? Muitos de nós estamos nesta situação, mas o milagre pode não acontecer. Faz-me lembrar ainda há pouco tempo a situação do casal da Adna e do Gabriel, em que a igreja orou e graças a Deus aconteceu um milagre. E na altura, quando falava com o Filipe Valente, quando descíamos, falávamos sobre o milagre e eu perguntei-lhe, Filipe, e se Deus não tem respondido desta maneira? Será que eu tenho que deixar Deus porque Ele não respondeu de acordo com a minha vontade? Lógico que não. Nós temos que pôr a nossa confiança total em Deus. Muitas das vezes, nós só vamos acreditar em Deus quando a nossa vida está no limite. Quando nós estamos ao de baixo e não há outra solução. Aqui, o micro. Muito cuidado quando a nossa fé é dependente de milagres e quando a nossa fé está dependente dos sentidos. Muitas vezes pediram a Jesus que fizesse alguma coisa extraordinária e Jesus não fez. Porquê? Para testar a fé dos ouvintes. E Deus também testa a nossa fé. Se a nossa fé for baseada em coisas visíveis, é muito instável. Portanto, a nossa fé tem que ir para além daquilo que Deus possa responder. Mesmo quando Deus não responde, continuar a ter fé. Muito obrigado. Por isso eu dizia no início, o crer não é só dizer sim, sim, mas é acreditar
que realmente Deus faz a diferença. Lisete, só um bocadinho. E muito cuidado, porque o sobrenatural de milagres esse é outro ponto. Podem não vir-se de Deus, não é? Exatamente. E se nós acreditamos apenas em milagres por milagres e através de milagres, podemos ser enredados. Há milagres feitos por Satanás. Exatamente. Isto é um ponto muito importante e que hoje em dia, já lhe passo a palavra, há variedíssimas denominações que trabalham na questão dos milagres e muitos desses milagres não são feitos por Cristo. E eu acredito que se naquela altura havia muitos milagres, e eu coloquei porque é que hoje não há muitos milagres. Porque é que será que os nossos pastores não fazem mais milagres ou não fazem milagres? Nós temos de ter a consciência que são alturas diferentes. Naquela altura era a igreja primitiva e era necessário que acontecessem milagres para que as pessoas pudessem crer em Jesus Cristo. Nós hoje temos a Bíblia, não é? Mas Deus continua a fazer milagres na minha vida e na vida de cada um. Deus continua a transformar a vida. E esse é o maior milagre. Nós podemos pedir milagre da cura, milagre de dinheiro, mas o maior milagre que pode acontecer é a minha e a vossa transformação. Irmão, lá atrás. A lição diz que quando o homem dirigiu a Jesus para pedir para a cura da filha, Jesus primeiro queria curar espiritualmente. Porque muitas vezes não vale a pena estar a curar físico e a cura espiritual fica atrás. Jesus, quando cura tanto físico como espiritual. E então, o irmão falou muito bem sobre por que hoje não faz milagres. Nós sabemos que Satanás também faz milagres. Só que há uma diferença que a lição nos chama a atenção. É que o milagre que o inimigo faz é superficial. Não é duradouro. E depois tem as suas consequências. Enquanto Jesus, quando faz um milagre para sempre. E o melhor milagre que Deus pode fazer na vida de um ser humano é um milagre espiritual. E uma vida transformada. Okay. Quando Deus transforma esse coração, é o melhor milagre, irmãos, que Deus pode fazer na nossa vida. Ok, muito obrigado. Vamos continuar e sendo muito mais rápido, havia muita coisa a falar ainda aqui, com certeza, e conclusões que nós podemos tirar. Gostaria agora de focarmos aqui o aspecto de um outro sinal que aconteceu no tanque de Betesda. Todos nós sabemos como é que se passou, já lhe dou a palavra. Todos nós sabemos como é que se passou, muito rapidamente, um homem que estava doente há quanto tempo? Paralítico? 38 anos. Será que não havia lá homens doentes há 1 ano ou 2? Se aquele já estava doente há 38, então deixa ficar mais um bocado, não é? Vamos curar o que está, o mais novo, não é? Mas Deus não pensa assim, porque há muitos incrédulos. E se Jesus fosse dizer a uma pessoa que estava curada há 1 ou 2 anos, possivelmente, isso também eu fazia há 1 ou 2 anos. Agora, quando Deus vai ao limite, vejamos, por exemplo, na morte de Lázaro. Há quantos dias é que ele estava já morto? Há 4 dias. Já estava em decomposição. Se nós formos, por exemplo, para a mulher do fluxo de sangue, há quanto tempo? Há 12. Portanto, podemos ver que Deus, muitas das vezes, Jesus vai ao limite para nós realmente tirarmos esta incredulidade de cada um de nós. Porque nós, o nosso lado pecaminoso leva-nos sempre a não crer neste tipo de situações. Por isso Jesus vai ao limite. Isto para vos dizer que não há limites para Jesus. Por muito... e aqui é que Jesus chega ao paralítico e o que é que ele pergunta? Quer ser curado? Um enfermo, o que é que ele vai dizer? Lógico, obviamente, mas ele diz, eu quero, mas eu não consigo chegar até às águas. Não é? E é curioso que ele tem a água da vida à frente dele. E aqui é isto que eu quero focar, a grande diferença entre este milagre e os outros 2. É que os outros 2, eles viram
e creram. Neste caso, ele creu e aconteceu a solução na sua vida. Muitas das vezes, Deus o que nos pede não é os primeiros, mas é o segundo. Acredita em mim, tem fé e vai acontecer na tua vida. E isto é que é o tal crer que nos leva à atitude. Só para terminar ali o irmão, depois o irmão Elias, e depois eu vou fazer uma pequena conclusão dentro daquilo que nós conseguimos. O que podemos aprender nesse sinal aí é que Jesus é fora da lógica. Muitas vezes nós procuramos resolver o nosso problema na lógica. O que o irmão fala, o que um parente fala, um amigo fala. E ele estava procurando resolver o problema da deficiência dele naquilo que todo mundo ali ao redor acreditava. Mas o que podia resolver o problema dele era só Jesus. E nós, conhecendo Jesus, lidando com Jesus, ainda procuramos resolver o problema em outra fonte. Tu vais, já reparei, tu sempre és muito prático, tu vais sempre buscar o que é que eu faço na minha vida, ou seja, e isso é muito importante, é pegar nestas situações e colocar na minha vida. Isto é que é o cristianismo em prática, porque temos que aprender com os outros, não é? Olhamos para a maioria e se a maioria não está conseguindo, eu também não vou conseguir. Eu costumo pensar que onde é que a maioria está indo, Jesus não está lá. Ok, obrigado. Só o irmão Elias, depois a Lisete. E já estamos em cima do nosso tempo. Logicamente que a Filomena já fez assim para eu continuar, portanto, mas eu não fizesse. Pareceu-me, foi um sinal que ela fez, parecia que ela ia dizer, continua, continua. Não, vamos acabar. Diga, irmão Elias. Ok, mais uma vez, obrigado. Irmãos, temos que refletir uma coisa tão importante, profunda. Cada um de nós temos este privilégio de cada um verdadeiramente. Não importa, né? Não importa a situação, não importa. Eu vou dar só aqui um exemplo da Bíblia. Tomé. Os irmãos sabem de Tomé. Tomé, quando tomou conhecimento da ressurreição de Cristo Jesus, ele não aceitou. Ele disse, eu só vou aceitar quando eu ver. E quando Jesus estava no meio, no seio deles, né? O que Jesus disse? Vem, Tomé, vem. Não é verdade? E Jesus disse na sua palavra, felizes são aqueles que creem em mim e nunca me viram. Irmãos, nós vemos e estamos a viver um momento muito difícil. E João aparece a falar os sinais para que todos aqueles creiam que Jesus é Filho de Deus e verdadeiramente esteve aqui e para que todos venham ser salvos por Ele ou são salvos por Ele. O que acontece é que muitas das vezes nós estamos distantes de Deus por causa dos pecados. O pecado traz ruptura a Deus e os seus filhos. Por isso é que nós, e o irmão aqui acabou de dizer aqui, por que muitos pastores, os líderes da igreja, irmãos, o pecado traz separação e nos tira este poder e de acreditar na Bíblia, que é a palavra de Deus, não é verdade? E não acreditando no quê? Naquilo que Cristo fez. E que Cristo fez vai fazer na vida de cada um. Basta crer, basta afastarmos do pecado e fazer a vontade de Deus, que conforme está escrito em Mateus 7, 21. Obrigado, irmão Elias. Só aqui, irmã Lisete. E depois eu penso que se calhar há aqui algum jovem que queira dizer alguma coisa, de certeza. Eu achei interessante este escrito não terminar apenas neste primeiro encontro de Jesus com este homem. Jesus tem um segundo encontro no templo e é interessante. Isso é muito interessante. No templo, Jesus tem um novo encontro com este homem. Porquê? Eu acho extraordinário. Porque na realidade eu posso dizer assim, bom, esta história não tem nada a ver comigo porque eu não estou amarrada há 38 anos ali ao pé do tanque de Betesda, não é? Portanto, isto não tem a ver comigo, mas tem a ver comigo esta história também. Porque Jesus vai revelar-se a este homem, agora não como o curador físico, mas como o salvador espiritual. Atenção, Lisete, há doença pior do que aquela que te pode amarrar durante 38 anos fisicamente. Amarra-te para a eternidade, que é a tua doença espiritual. Eu achei interessante este segundo encontro que Jesus teve com este homem. É extremamente importante, eu tinha ali também para focar esse aspecto, porque ele é curado, Jesus vai à igreja e, como a Lisete disse, onde é que ele se encontrava?
na igreja. Portanto, irmãos, tenham atenção. Muitos de nós somos curados espiritualmente. E onde é que nós nos encontramos? Para onde é que nós temos que ir? Sabemos claramente que a igreja não salva. Mas é um ponto importante. Nós estarmos na casa de Deus. Jussara, vou-te dar só porque hoje é da música e tu podes falar, só porque é da música. Rapidinho, Davi. Aquele homem estava buscando cura em lugar errado. E ele estava com Jesus à frente dele e ele estava buscando em lugar errado. Muitas vezes nós temos Jesus do nosso lado, à nossa frente, para solucionar os nossos problemas, as nossas situações, as nossas curas. E nós não reconhecemos e buscamos, às vezes, em outros lugares. E Jesus está ao nosso lado. Precisamos aprender a ouvir a sua voz. Ok. Muito obrigado, Lisete. Jussara. Queridos irmãos, havia tanta coisa para nós falarmos e, como vos disse, eu em casa fiquei na quarta-feira, nós aqui também ficámos pela quarta-feira. Havia a questão agora dos corações endurecidos, não é? Daqueles que criaram muitas regras, em que Jesus realmente vai mostrar que Ele é o Deus do sábado, Ele é o Criador e que a cura faz parte também do dia de sábado. Eu gostaria, como vos disse, eu cheguei a quarta-feira em casa, nem consegui fazer uma conclusão para partilhar convosco, mas daquilo que nós pudemos falar e daquilo que nós pudemos estudar, eu lembro que o livro de João, mas se for o teu caso, ou se for o meu caso, que necessite de ver, então que Jesus me mostre para que eu possa crer. Mas não se esqueçam, quando acontecer, tem que haver uma transformação em cada um de nós e uma entrega da nossa vida a Cristo. Um bom sábado a todos. É um gosto enorme conversar convosco. Vocês são uma classe maravilhosa. Portanto, até à próxima e é um gosto. Um bom sábado.